Meus amigos, na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dos termos da oração. Você deve estar lembrado que nós falamos na fita anterior sobre o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais da oração. Dentro desse assunto de termos essenciais, a gente pode incluir o predicativo. Ele não é propriamente um termo essencial, ele fica deslocado ali, tá? Não tem essa classificação específica, mas ele é estudado pelas gramáticas dentro dos termos essenciais. O predicativo pode ser do sujeito, quando você diz Pedro está feliz. Feliz é uma palavra colocada, veja bem, dentro do predicado, está qualificando o sujeito Pedro. Então, esta palavra que se refere diretamente ao sujeito, poderia até nem ser um adjetivo, tá bom? Poderia ser um substantivo, um pronome, uma palavra qualquer que se refira diretamente ao sujeito da oração. Eu digo que essa palavra é um predicativo do sujeito. O predicativo do objeto direto. Paulo deixou-a nervosa. A palavra nervosa, que eu estou sublinhando aqui, está se referindo à palavra a, você vê até pela concordância, né? Feminino e feminino. Então a palavra nervosa qualifica quem? O objeto direto, que é o complemento de um verbo transitivo direto. Você deixa alguém. Então essa palavra nervosa, que não está qualificando o sujeito, está qualificando o objeto direto, eu vou chamar de predicativo do objeto direto. Há um caso um pouco mais raro em gramática, que é o predicativo do objeto indireto. Poucos verbos em português permitem isso. Nós já vimos o verbo chamar, você deve estar lembrado, né? Na nossa aula de regência, nós vimos o verbo chamar, que pode ter objeto direto ou objeto indireto, quando significa qualificar. Vem sempre acompanhado de um adjetivo. Então eu posso falar chamei-o de bobo, mas eu posso dizer também chamei-lhe, e o lhe é objeto indireto, né? De bobo. Então o de bobo está qualificando a palavra lhe. O lhe é objeto indireto. Então eu vou dizer que a palavra bobo é um predicativo do objeto indireto. E a gente pode então passar para os chamados termos integrantes. Falando dos termos essenciais, vamos agora falar dos termos integrantes e na sequência falaremos dos termos acessórios. Os termos integrantes da oração são o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. 4 termos, portanto. O objeto direto, já falamos várias vezes sobre ele, vamos acrescentar alguma coisa, né? O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que não exige preposição no seu complemento, né? O resolvi é um verbo que pede mais alguma coisa. Eu resolvi. Alguém vai perguntar, o que você resolveu? A gente pode até falar assim, quem resolve alguma coisa, né? Nós já estamos falando isso várias vezes. Resolve alguma coisa. Cadê a coisa resolvida? Aí você diz, o problema. Localizou a coisa resolvida, você localizou o objeto direto da oração. É só usar o particípio como eu usei. Cadê a coisa resolvida? Localiza o problema. Eu vou chamar de objeto direto. Nota que esse verbo não pede preposição. Então o seu complemento é objeto direto. Agora os casos especiais, de objeto direto. Ninguém feriu a mim. Você encontra aqui a preposição a no complemento. Mas o verbo ferir pede preposição? Não, ele não pede preposição, não exige preposição. A gente falaria assim, ninguém feriu o menino. Você não vai falar ninguém feriu ao menino, não precisa desse a. Então o verbo ferir não exige complemento com preposição. Ele exige um objeto direto. O verbo ferir é um verbo transitivo direto. Mas como eu usei como complemento a palavra mim é uma palavra que exige a preposição. Então, como eu usei essa palavra como complemento, aparece antecedido da preposição a, eu vou dizer que isso aqui é um objeto direto, olha só, preposicionado. Olha o que eu coloquei entre parênteses. É um objeto direto preposicionado. E o curioso é que esse a não pode sair dali. Tá bom? Mas não é o verbo que exige. Quem exige é a palavra mim. Mim, ti e si, esses 3 pronomes oblíquos, chamados pronomes pessoais oblíquos tônicos, né? Eles só são usados com preposição na frente, tá ok? Então não é o verbo que está pedindo. Nós já tínhamos visto alguns casos antes de objeto direto preposicionado. Vimos o caso daquele verbo puxar, na aula de concordância verbal, né? Eu lembrei que você pode falar assim, ele puxou a espada e puxou da espada. Eu ia dar um exemplo lá de concordância verbal, eu precisei dar esse exemplo. Vimos o caso do verbo amar e semelhante,
com palavras como Deus, amar a Deus, tequilhar não é obrigatório, está aqui um terceiro tipo de objeto direto preposicionado. Um outro que eu poderia citar é com a palavra quem. A palavra quem, quando atua como pronome relativo, exige a preposição a. Não é o verbo da sua oração. Então quando você diz a quem, de repente aquele a não é exigido pelo verbo. Aí se você perceber isso, vai dizer que o a quem é um objeto direto preposicionado também. Olha esse outro tipo aqui. A roupa, o vento a levou. Bom, qual é o sujeito dessa oração? Quem levou quem? Não se deixe levar pela ordem. Tá bom? Não é o primeiro que aparece que é o sujeito. Tem gente precipitada que diz isso. Quem levou quem, né? O vento é que levou a roupa. Então o sujeito da oração é o vento. Aí você pergunta, quem leva, leva alguma coisa. Quem leva, leva alguma coisa. Cadê a coisa levada? Você diria o quê? A roupa, que seria o objeto direto. Mas esse objeto direto aqui é o comum, é como o problema, né? A roupa seria o objeto direto. Tá dando para perceber, né, pessoal? Que tá sobrando aquele A. Esse A que aparece aqui não é repetição da palavra roupa. Tá? Não está ali para um reforço. Então eu vou dizer que esse A, que é o pronome, que aparece repetindo a palavra roupa, né? Repetindo o objeto direto, eu vou dizer que esse A é um objeto direto, olha o nome, pleonástico. Essa frase tem um pleonasmo, tá? Que é uma repetição. Então esse A aqui é um objeto direto pleonástico. E finalmente temos esse outro tipo aqui. Tu vives uma vida tranquila. Tu vives uma vida tranquila. O verbo viver normalmente não pede complemento. Quem vive, vive simplesmente, né? É um verbo a princípio intransitivo. Mas o verbo viver às vezes aparece com um complemento especial formado por uma palavra que tem a mesma raiz dele, né? Ó, viver e vida. Mesma raiz, né? Viver e vida. Quando se diz viver uma vida tranquila, sonhar um sonho agradável, tá? Você tem nessa expressão uma vida tranquila ou um sonho agradável, o chamado objeto direto interno. É o nome especial, tá bom? Objeto direto interno ou cognato. Tá? Então nós vimos o objeto direto geral, vamos dizer assim, e essas três situações em que o objeto direto ganha um nome especial. O segundo termo integrante é o chamado objeto indireto. Nós já vimos também, né? Agora a gente está reunindo. Necessito de ajuda. Eu é o sujeito. Eu necessito de ajuda. Se você perguntar, você vai descobrir. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Você não pode tirar esse de, porque o verbo necessitar exige a preposição de. Então o verbo necessitar pede complemento com preposição obrigatória. Aquele de é obrigatório porque o verbo exige aquele de, verbo transitivo indireto, o de ajuda é o seu objeto indireto. Olha esse caso especial. Ao amigo, não lhe peça isso. Você pede alguma coisa, que é a palavra isso, a alguém. A quem? Você diria ao amigo. Claro, objeto indireto. Quando eu uso o pronome lhe, uso um pronome oblíquo qualquer, nesse caso aqui o lhe, tá? Então o pronome lhe vai ser uma repetição, aí você tem que pegar isso pelo sentido, vai ser uma repetição de ao amigo. Então da mesma forma que existe o objeto direto pleonástico, eu vou falar que o lhe é um objeto indireto pleonástico, tá? É aquela repetição do objeto indireto. O complemento nominal, esse é um termo um pouquinho mais delicado. Tenho necessidade de ajuda. Se eu disser só, eu tenho necessidade, vai dar margem a uma pergunta. Alguém vai querer saber, Renato, você tem necessidade de quê? Dá margem a essa pergunta, né? Porque existem palavras que, mesmo sem ser verbos, pedem preposição no seu complemento. Pede um complemento preposicionado. Tenho necessidade de ajuda, eu não posso tirar esse de. Essa preposição é obrigatória. Então esse complemento aqui está completando o sentido de qual palavra? Do verbo tenho? Claro que não, né? Está completando o sentido da palavra necessidade. Necessidade é verbo? Não, necessidade é um substantivo. Aí a gente vai voltar para cá para comparar. Eu já coloquei de propósito os dois. Eu necessito de ajuda. Tenho necessidade de ajuda. É o mesmo sentido. Notaram? É rigorosamente o mesmo sentido. Eu necessito de ajuda, eu tenho necessidade de ajuda. Acontece que quando eu digo necessito, eu tenho um verbo. O complemento do verbo com a preposição é o objeto indireto. O complemento da palavra necessidade, que é um substantivo, é portanto um nome substantivo, já não é mais objeto indireto. Eu vou dizer que aquilo ali é um complemento nominal. Estudem bem as duas juntas, tá? Eu acho que dá para entender legal. Necessito de alguma coisa, tenho necessidade de alguma coisa. Um pouquinho de atenção só para não chamar isso aqui de objeto indireto. Ele é útil à sociedade. Alguns adjetivos também pedem complemento.
Então, ó, o substantivo necessidade pediu o complemento nominal de ajuda. O adjetivo útil vai pedir também mais alguma coisa. Ele é útil a quem ou a que? Útil à sociedade. Nota bem que tem preposição, né? O a craseado ali me diz que isso aqui é uma preposição mais artigo. Então, o à sociedade é o complemento nominal do adjetivo útil. E alguns advérbios na língua, alguns poucos advérbios na língua, também podem vir acompanhados de um complemento. Relativamente a seu caso, nada posso fazer. Eu não posso tirar o a seu caso dali, né? Então, o a seu caso completa o sentido do advérbio, relativamente. Tem preposição, eu vou dizer que aquilo ali é um complemento nominal. Voltaremos ao complemento nominal logo adiante, tá? Vou fazer uma comparação com outro termo. O agente da passiva, que é o quarto e último termo integrante da oração. O chamado agente da passiva, talvez até o mais fácil deles, o mais simples deles, né? Vejam bem, o trabalho foi feito por José. Quando eu digo que o trabalho foi feito com o verbo ser e o particípio do verbo fazer, eu tenho uma frase na voz passiva. Você vai notar que o trabalho, que é o sujeito da oração, sofre ação verbal, não é? Alguém pratica ação, o trabalho sofre ação verbal. Então isso aqui é um sujeito, que eu digo que é um sujeito passivo. É um sujeito que sofre ação verbal. Por José, a preposição e o nome de pessoa, José, por José, vai indicar aquele elemento que praticou a ação. Não é verdade? José praticou a ação verbal na voz passiva. Quando a frase está na voz passiva, o verbo está na voz passiva, aquele elemento precedido da preposição por, que pratica a ação verbal, nós chamamos de agente da passiva. O agente é aquele que age. A palavra agente quer dizer isso, aquele que age, aquele que pratica uma ação. Então seria o José, precedido da preposição por. Aquilo ali se chama agente da passiva. Muito fácil você perceber e comprovar que você pode pegar o agente da passiva, não deixe de fazer isso, tentar isso na dúvida, tá? Pega o agente da passiva e tenta transformar no sujeito da voz ativa. Lembra daquela conversão que nós aprendemos, né? Você pega a palavra José e transforma em sujeito. José fez o trabalho. José fez o trabalho. José passa sujeito. O sujeito da voz ativa corresponde ao agente da passiva na voz passiva. Mais raramente, em vez da preposição por, pode aparecer a preposição de, dependendo do verbo, dependendo da estrutura toda da frase. Ele era amado de todos. Quer dizer, todos o amavam. Cuidado, hein? Você não vai falar todos amavam ele. O ele, que é o sujeito aqui, não vai poder ser mantido como ele na outra voz, né? Então eu digo, ele era amado de todos amavam ele. Eu tenho um erro. Eu não posso botar o ele como objeto direto sem ele estar preposicionado, não é isso? Então, ele era amado de todos, vai se transformar como? Todos o amavam. Se usa o pronome oblíquo o. Perfeito? Então, essa palavra todos vai passar para sujeito. Aqui, em vez de eu usar a preposição por, eu usei a preposição de. Já falei, é um pouco mais raro isso. Geralmente aparece a preposição por. Eu podia ter dito, ele era amado por todos. Preferi, nesse caso aqui, usar a preposição de. Tá bom? Os termos acessórios da oração são o adjunto adnominal, que a gente vai analisar agora, o adjunto adverbial e o aposto. Problema do adjunto adnominal. Quando eu digo, o homem completou aquela tarefa. Uma análise completa, aí você entende direitinho a situação, seria o seguinte, quem completou? Quem completou? Você diz, o homem. Já viu que isso aí é o sujeito da oração. Então, o homem seria o sujeito da oração. Aí você observa que o sujeito é formado por duas palavras. Um substantivo e um artigo. O núcleo do sujeito, ou de qualquer outra função sintática, é sempre aquela palavra mais importante. O substantivo, evidentemente, é a palavra mais importante aqui do grupo. Então, homem seria o núcleo do sujeito. O artigo que aparece aqui é o acompanhante da palavra homem. Toda palavra que se ligar ao substantivo diretamente dentro da frase, ligar-se ao núcleo do sujeito, ao núcleo do objeto, etc., no caso ligar-se então ao substantivo, nós vamos dizer na análise sintática que se trata de adjunto adnominal. Então toda palavra que acompanha o substantivo é o seu adjunto adnominal. Está aqui o primeiro exemplo, o artigo. Aí olha o predicado, completou aquela tarefa. Quem completa, completa alguma coisa. Já vimos que aquela tarefa seria o objeto direto da oração, a coisa completada. Qual é o núcleo desse objeto direto? Você vai localizar ali o substantivo, né? Tarefa, que é a palavra mais importante ali dentro. Então isso aqui seria o núcleo do objeto direto. O pronome demonstrativo aquela acompanha o substantivo tarefa, está formando com ele o objeto direto.
Então eu vou dizer que é o seu adjunto adnominal. Os pronomes adjetivos, de um modo geral, isto é um pronome adjetivo demonstrativo, os pronomes adjetivos, de um modo geral, vão ser adjunto adnominal de um determinado substantivo da frase. Outro exemplo, tenho 2 cachorros ferozes. O sujeito aqui é eu. Então o predicado, tenho 2 cachorros ferozes. O que é que eu tenho? Quem tem alguma coisa. O que é que eu tenho? 2 cachorros ferozes. Preste bem atenção nessa, hein? Você tem aqui 2 cachorros ferozes, o grupo todo, na função de complemento do verbo ter, na função de objeto direto. Isso é importante, veja bem, todas as 3 palavras, incluindo esse adjetivo. Então eu tenho o verbo e tenho o objeto direto, 2 cachorros ferozes, coisa que nós já vimos treinando já há algum tempo, né? Qual é o núcleo? Qual seria o núcleo aí para você do objeto direto? Normalmente é o substantivo. Então a palavra cachorros, que está ali, é a palavra mais importante. Cachorro seria o núcleo. Quem é que está ligada ao substantivo cachorros? Ó, a palavra 2 e a palavra ferozes. O que é o 2, hein? 2 indica número. 2 é uma classe gramatical conhecida como numeral. Então esse numeral aqui, acompanhando o substantivo, eu vou dizer na análise sintática que é um adjunto adnominal da palavra cachorros. Ferozes, que está qualificando, é o adjetivo, né? O adjetivo ligado diretamente ao substantivo. Esse aqui é o problema. Ele está ligado diretamente ao substantivo, é o adjunto adnominal. Vou repetir uma coisa que eu acho importante. O conjunto todo é o objeto direto. O que é que eu tenho? Qual é a coisa que eu tenho? 2 cachorros ferozes. Você vai notar que o adjetivo está dentro do objeto direto. Pertence ao objeto direto. Tá? Então isso aqui se trata de adjunto adnominal. Não é predicativo. Para ser predicativo, ele teria que estar fora do objeto direto. Aí é só você voltar um pouquinho à fita e observar aquela expressão que eu dei do predicativo do objeto, tá bom? Você poder comparar. Comprou uma panela de barro. Comprou alguma coisa. Cadê a coisa comprada? Uma panela de barro, objeto direto. Núcleo, o substantivo panela. O artigo indefinido, aqui foi o definido, aqui o artigo indefinido. É a adjunta adnominal da palavra panela. De barro é uma expressão, né? Uma expressão que eu entendo que é uma qualidade da panela, é a matéria da qual se forma a panela. Então isto aqui é uma locução adjetiva. Essas 2 palavras têm valor de adjetivo. Elas estão qualificando um substantivo concreto, né? Então isso aqui eu vou entender que é uma qualidade da panela, seria a matéria que forma a panela. Então isso aqui também na análise sintática, já que é locução adjetiva, está preso ao núcleo do objeto direto, eu vou chamar de adjunto adnominal da palavra panela. Pensando exatamente nesse último exemplo, eu vou mostrar para vocês agora as principais diferenças entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, que são 2 termos que se identificam um pouquinho, né? Que se confundem um pouquinho. Ó, então vamos ver as principais diferenças. Substantivo concreto, estou definindo ali para você, substantivo concreto pede adjunto adnominal e não complemento nominal. Ganhei uma mesa de pedra, um exemplo bem semelhante a esse. Panela de barro, aqui eu tenho mesa de pedra. Mesa é substantivo concreto. Perfeito? Então, como mesa é um substantivo concreto, o de pedra não poderia ser complemento nominal da palavra mesa. Isto aqui é a matéria, é a qualidade da mesa. É uma locução adjetiva. As locuções adjetivas funcionam como adjuntos adnominais e não como complementos nominais. Adjetivo e advérbio pedem complemento nominal. Agora é o contrário, né? Estava pronto. O adjetivo pronto. Eu estava pronto. Aí eu digo, pronto para quê? Na margem a pergunta, né? Pronto para quê? Para tudo. Então, para tudo completa o sentido do adjetivo. Eu vou dizer que é um complemento nominal. Não poderia ser adjunto adnominal no momento que está ligado ao adjetivo. Da mesma maneira com o advérbio. Referentemente a você, tudo será feito. Referentemente a quem? Dá margem à pergunta. O complemento nominal sempre dá margem a essa pergunta, tá? A que, a quem, de quem, né? Então, referentemente a quem? A você? O a você é complemento nominal da palavra referentemente. Tá bom? Vamos fazer aqui uma outra comparação, ó. Quando eu digo, ganhei uma mesa de pedra, em que eu tenho o de pedra com preposição e que se trata ali de um adjunto nominal. Nota bem que não dá mais uma pergunta. Se eu digo assim, olha, eu ganhei uma mesa. Eu duvido que alguém pergunte, uma mesa de quê?
Não dá mais a pergunta, isso aqui já é uma coisa concreta. Você pode ser muito curioso na sua vida, evidentemente, mas não vai chegar a esse ponto, né? Isso é indiscrição, inclusive, né? Medo de quê? Então, o medo ali pede, mas exige alguma coisa? Não exige nada. Eu quis dar a qualidade da mesa. Né? É diferente, por exemplo, de eu falar, eu tenho medo. Alguém vai perguntar. Pode não ser curioso, não, ele não vai aguentar, vai acabar perguntando. Você tem medo de quê? Ó, quem tem medo de alguma coisa. Então, aquilo ali é um complemento nominal. Né? Tenho medo, 2 exames. 2 exames seria o complemento nominal da palavra medo. Ninguém diz quem tem uma medo de alguma coisa, isso é loucura. Mas não vai conseguir fazer a pergunta, essa pergunta, calcado num substantivo concreto. Tá bom? Então a gente vai prosseguir aí no outro quadro, né, com outras diferenças, mas isso aqui é uma coisa básica, você tem que ter em mente. Tem que ter em mente, o complemento nominal dá margem a uma pergunta. Estava pronto, alguém pergunta, pronto para quê? É uma pergunta natural, não é? Então realmente eu caio no complemento nominal. Quando a retirada do termo prejudica ou altera o sentido, é uma outra situação de complemento nominal. Ó, tenho sede de justiça. Aqui eu tenho um complemento nominal. Por quê, gente? Porque se eu dissesse, tenho sede, parasse, tenho sede, daria, até que teria sentido completo, né? Mas eu teria uma outra ideia, estaria com vontade de beber água. Então eu não posso retirar aquele termo dali, porque realmente ele vai alterar completamente o sentido. Então o de justiça só pode ser entendido como um complemento nominal da palavra sede. Quando o termo se liga, esse talvez o mais importante, um dos que a gente mais encontra por aí em provas, né? Quando o termo se liga à palavra derivada de verbo, aí você vai prestar bastante atenção. A explicação da matéria agradou a turma. A explicação do professor agradou a turma. É muito parecido. Você tem explicação nas duas frases. Explicação vem do verbo explicar. Isso tem que chamar a sua atenção. Aí eu digo a explicação da matéria e a explicação do professor. Você vai adotar o seguinte critério. Explicação lembra o verbo? Então você vai observar a palavra matéria e vai tentar descobrir se se trata ali de um termo ativo ou passivo. Em relação ao ato de explicar, a matéria pratica ação ou sofre ação? Sofre, né? Alguém explica. A matéria sofre a ação de ser explicada. Se é um termo passivo, se sofreu ação, eu vou dizer que é complemento e não adjunto. Aqui se trata de um complemento nominal. Olha a diferença, a explicação do professor agradou a turma. O professor explicou, ele é o agente. Se você transformar isso aqui num verbo, professor passa a ser o agente da ação, né? O professor explicou. Se o termo é ativo, se ele pratica ação, você vai dizer que se trata de um adjunto, tá? Nunca de um complemento. Então isso aqui é um adjunto adnominal da palavra explicação. É uma coisa bem prática, pega uma grande quantidade de casos que frequentemente a gente encontra palavras derivadas de verbo, tá? Com um elemento qualquer unido a ele, né? Da matéria ou do professor. Usem isso que vocês realmente não vão se enganar. Outro termo acessório é o adjunto adverbial. Nunca se falava profundamente sobre política. A palavra nunca é um advérbio de tempo. Cuidado, tá? Não é advérbio de negação. Nunca e jamais são 2 advérbios de tempo. Eles querem dizer em momento algum. Então, no momento que isso aqui é um advérbio de tempo, na análise sintática eu chamo de adjunto adverbial de tempo. Nós demos uma aula sobre as locuções adverbiais e sobre os advérbios, né? Tanto as locuções adverbiais como os advérbios simples, na análise sintática, são adjuntos adverbiais. Então vamos reunir aqueles que nós vimos naquela ocasião e vamos acrescentar mais alguns, agora de maneira mais ampla, tá? Nunca se falava, nunca, portanto, é o tempo. É um adjunto adverbial de tempo. Nunca se falava profundamente sobre política. Profundamente é o modo como se falava, é um advérbio de modo. Na análise sintática eu vou dizer que é um adjunto adverbial de modo. Sabendo o advérbio, você sabe o adjunto adverbial. Sobre política, é o assunto da conversa, é o assunto da fala. É comum com o verbo falar, com o verbo conversar e semelhantes. Falava sobre política, né? Então, sobre política, o sentido ali é de assunto. Eu vou dizer que aquilo ali é um adjunto adverbial de assunto. Outra frase em que aparecem alguns adjuntos. Naquela escola, o aluno mais levado cortou-se com uma tesoura. Naquela escola, é o lugar onde a coisa ocorreu, né? Onde?
naquela escola. Portanto, eu vou dizer que é uma adjunta adverbial de lugar. O aluno mais levado, quer dizer, aumentou o valor do adjetivo levado. Mais levado, levadíssimo, né? Então isso aqui é um advérbio de intensidade. Eu vou dizer que é uma adjunta adverbial de intensidade. Cortou-se com uma tesoura. Ele praticou uma ação verbal utilizando-se de um instrumento, de um objeto qualquer. Aquilo é conhecido como adjunta adverbial de instrumento. Talvez eu viaje de avião. Bom, eu não estou com certeza. Então eu digo talvez, possivelmente, provavelmente. A palavra talvez é um adjunto adverbial de dúvida. O de avião indica o meio utilizado para viajar. No caso ali, o meio de transporte utilizado. De avião, eu digo que é um adjunto adverbial de meio. Ele foi à praia apesar da chuva. Estou repetindo aqui, né? A praia, lugar, já tinha aparecido aqui naquela escola. Então, mais um de lugar. Ele foi à praia. Para onde ele foi? Aonde? A praia. Adjunta adverbial de lugar. Apesar da chuva. Isso é um pouquinho mais difícil. Apesar da chuva. Frequentemente vem introduzido pelo apesar de. O apesar da chuva indica uma oposição. Vê se você consegue entender assim. Ó, foi à praia. Como é que você vai à praia? Normalmente, quando você está com um tempo bom, está fazendo sol, praia, piscina, né? Então você vai quando está fazendo sol. No momento que está chovendo, a pessoa, em condições normais, não vai à praia ou à piscina. Se eu digo que ele foi à praia apesar da chuva, eu tenho aqui uma expressão antagônica, contrária ao ato de ir à praia. Essa ideia de oposição, trazida pelo apesar de, nós conhecemos como adjunta adverbial de concessão. Vamos analisar agora essa frase. Ó. Os tigres não vivem sem carne. Também é uma frase um pouco delicada. O não é evidente, né? É um advérbio de negação, é o advérbio de negação da língua, portanto eu vou dizer que é uma adjunta adverbial de negação. Sem carne, introduzido pela preposição sem, que é bastante frequente, vai dar uma ideia de condição. Vejam bem, os tigres não vivem sem carne, ou seja, se eles não comerem carne, a ideia é essa, eles não vivem. É comum quando aparece a preposição sem, numa expressão desse tipo, e um pouco antes uma palavra negativa, que pode ser o advérbio não, pode ser o pronome nada, uma palavra de valor negativo. Então os tigres não vivem sem carne, eles não vivem se não comerem carne, eles só vivem se comerem carne. Considerem aquela expressão, portanto, uma adjunta adverbial de condição. Certamente ele morreu de frio. Ora, como eu posso negar? Não. Como eu posso dar uma ideia de dúvida, talvez, possivelmente, eu posso usar uma palavra que dê a garantia de que a coisa realmente aconteceu ou vai acontecer. Ou seja, eu posso afirmar, eu posso usar uma palavra para confirmar. Certamente ele morreu de frio. Né? Com certeza podia ser a expressão de usar realmente ele morreu de frio, e por aí afora. Então, essa palavra, que é um advérbio de afirmação, está garantindo a ação verbal. Eu vou dizer que é um adjunto adverbial de afirmação. O de frio, há uma tendência enorme a pessoa pegar uma expressão dessa. Em sala de aula a gente vê muito disso, né? Vê muito disso. O elemento vê aquela expressão ali e diz logo que é modo. Mas é uma tendência popular, quando você tem dúvida, você joga no modo. Não vamos fazer isso não, tá? Vamos pensar um pouquinho. O de frio ali não indica o modo como ele morreu. É mais do que o modo. Não entre nessa não. É mais do que o modo. Eu posso transformar assim, ó. Certamente ele morreu por causa do frio. Se você puder fazer isso por causa de, usando essa expressão, é que não se trata de modo. É mais do que o modo, é a causa da morte. O que fez com que o indivíduo morresse foi o frio. Então o de frio é um adjunto adverbial de causa e não de modo. Agiu conforme a situação. Essa expressão aqui, começada pela palavra conforme, poderia ser de acordo com a situação, botar uma expressão ali. A ideia dessa expressão é exatamente a do acordo. O que se afirma através do verbo agir está de acordo com o que ocorre, com o que ocorreu realmente. Então, o agiu conforme a situação, essa palavra inclusive dá origem ao nome, né? Conforme, conformidade. O adjunto adverbial de conformidade é aquele que estabelece um acordo com o verbo. Está de acordo com aquilo que é citado no verbo. Esse é o chamado adjunto adverbial de conformidade. Então nós vimos aí, sem dúvida, uma boa quantidade de adjuntos adverbiais, um dos mais importantes adjuntos adverbiais
da língua portuguesa. Falando agora do último termo considerado, eu não tenho colocado o número 4 aqui, eu englobei aqui, mas a rigor, o aposto, para muitos gramáticos, é o último termo, é acessório da oração. Quando chegar aqui eu comento isso. Então, o aposto aparece quando você diz, Paulo, o tesoureiro, não veio hoje. Paulo, o tesoureiro, não veio hoje. Então você tem a palavra tesoureiro, né? O tesoureiro, entre vírgulas, e explicando algo a respeito do Paulo. Mas cuidado, não é tudo aquilo que aparece entre vírgulas que é aposto. Eu estou cansado de ver em sala de aula isso. A pessoa desavisada encontra algo entre vírgulas e diz que é aposto. Mas não pode ver nada entre vírgulas que diz que é aposto. Não sejam radicais, a coisa não é assim. E tem muita coisa por aí, né? Há muito termo por aí entre vírgulas que não é aposto. E tem aposto que não tem vírgula nenhuma, não pede vírgula, não pede nada. Então, ó, Paulo, o tesoureiro, não veio hoje. Ele não é aposto por causa das vírgulas. Vamos entender isso. Ele é aposto porque esse termo dá uma explicação a respeito do Paulo. Um termo que está colocado antes dele. Então, essa expressão que explica a palavra Paulo, tá? Uma explicação sobre a palavra Paulo, e aparece entre vírgulas, tem uma pausa, eu vou dizer que é um aposto explicativo. É o tipo mais comum de aposto. Aí, se você ainda acha que o aposto é aquilo que aparece entre vírgulas, olha só. O rio Amazonas é extenso. A palavra Amazonas aqui não vai pedir vírgula, não posso botar vírgula. Mas acontece quando eu tenho o nome de alguma coisa. Está aqui o rio. Amazonas é o nome do rio. Raciocinem assim. Amazonas é o nome do rio. Nesse caso, isso aqui não é uma adjunta de nominal. A tendência é falar adjunta de nominal. Mas acontece que a adjunta de nominal é representada pelo adjetivo, pela locução adjetiva, pelo artigo. Isso aqui é substantivo, gente. Eu tenho 2 substantivos, eu tenho rio e tenho Amazonas. Não me diga que isso aqui é uma adjunta de nominal da palavra rio. Isso é mais importante do que uma adjunta de nominal, que é um termo mais simples. Isto aqui é o nome do rio. Eu vou dizer que é um aposto especificativo, também chamado aposto apelativo. Tá bom? É o nome, dentro lá do sujeito, outra função qualquer, que vai se referir a um substantivo. Como qualquer aposto, vai se referir ao substantivo, mas para dar a ele um nome. Outro aposto especial, glória, dinheiro, poder, tudo passa. Sujeito da oração é glória, dinheiro, poder, é um sujeito composto. Acontece que a palavra tudo apareceu ali, dá para ver perfeitamente, não dá? Para resumir. Você não acha que o tudo está englobando glória, dinheiro, poder? Não dá para entender assim? Então ele está englobando os outros. Eu vou dizer que isso aqui é um aposto, olha o nome, resumitivo, que eu também posso chamar de recapitulativo. Ok? Resumitivo ou recapitulativo. É aquele tipo de aposto representado por um pronome desse tipo, tudo, todos, etc., e que vai englobar aquele sujeito composto. Vai reunir tudo aquilo numa palavrinha só, que é o tudo. Tá bom? Estudou bastante, o que deixou a mãe feliz. Pouquíssimas pessoas numa prova que não têm estudado realmente a matéria, acertam isso aqui. Esse aposto, só a palavra o, estou sublinhando só a palavra o, é difícil mesmo de se perceber, mas você vai estar avisado e vai acertar. Estudou bastante, o, aí entrou a palavra que. Esse o é um pronome demonstrativo, tá? Antes de que é um pronome relativo. Esse o, primeiro, pode ser trocado por coisa, fato. Estudou bastante, fato que deixou a mãe feliz. Primeira coisa que tem que chamar a sua atenção. Segundo lugar, você observa que esse o se refere a isso tudo. Não é um resumo, como esse caso aqui. Tá? Ele faz uma menção a essa expressão, a essa oração toda. Então eu vou dizer que isso aqui é um aposto. Olha, não coloquei nada entre parênteses, ele não recebe um nome especial. Esse tipo de aposto aqui, alguns dizem simplesmente que é um aposto referente a uma oração, para não deixar em branco. Ou simplesmente se diz que é um aposto. Tá bom? É um aposto difícil, vai ter sempre essa vírgula antes, essa expressão o que pede uma pausa, não é isso? Então aquela palavrinha ali também eu vou entender como um aposto. E este último termo, eu estou só botando aqui na numeração, poderia não colocar numeração nenhuma também, tanto faz. O vocativo é um termo na realidade à parte. Então o vocativo é aquele termo que você usa para chamar a atenção da pessoa, para que a pessoa olhe para você. Vou conversar com o Antônio, eu digo Antônio, aí ele olha para mim. Tá? Por isso as gramáticas dizem que tem um valor exclamativo. Ó Antônio, eu posso imaginar um ó aqui. Não gosto muito disso não, fica meio teatral, né? Ó Antônio, mas a gente usa. As gramáticas dizem exatamente isso, ajuda de repente, né? Você a entender que isso aqui tem um valor exclamativo e deve ser chamado de vocativo. Então o vocativo é interpelação.
É você chamar alguém. Nem sempre tem um ponto de exclamação lá no final, depende da entonação que você queira dar à frase, tá? Mas ele por si só tem um valor exclamativo. Então, Antônio, que é a pessoa com quem eu estou falando, eu vou classificar como vocativo. Agora vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que trata da classificação das orações. Até agora nós estávamos tratando da classificação dos termos de oração, as chamadas funções sintáticas. Agora vamos realmente para a classificação das orações. Antes de mais nada, essa distinção. Você tem em português a oração absoluta, que é aquela que aparece sozinha na frase, sozinha no período. Fui ao colégio. Não há um outro verbo. Se eu tenho um verbo só, eu só tenho uma oração. Então, não me diga que ela é uma oração coordenada. Ela está sozinha. A palavra diz, ela é absoluta no período. E nós vamos chamar aquilo ali de um período simples. Período simples é aquele que possui uma única oração, que se classifica como absoluta. A oração coordenada é aquela que se liga a uma outra, também chamada coordenada. Eu estou sublinhando a segunda, porque eu acrescentei aquela frase, estou fazendo isso direto, mas a primeira também é coordenada. Então, quando eu acrescentei e falei com o diretor, eu acrescentei uma ideia que não é um termo sintático da outra oração. Se essa segunda oração fosse, por exemplo, o objeto direto da primeira, fosse uma adjunta adverbial da primeira, eu teria uma oração subordinada. Como ela não pode ser encaixada em nenhum termo da oração, ela não é nada da outra, é apenas uma simples soma que eu estou fazendo, eu vou dizer que ali se trata de uma oração coordenada. Então eu tenho fui ao colégio como a primeira coordenada e falei com o diretor a segunda coordenada do período. E esse período não é mais um período simples. Eu vou dizer que aquilo ali, você deve lembrar perfeitamente, aquilo ali é um período composto. Da mesma forma que as outras duas frases aqui. Subordinada. Fui ao colégio quando anoiteceu. Olhem bem a ideia precisa do que é oração subordinada. Fui ao colégio não precisa de complemento. Essa oração, como nós vimos lá, inclusive na primeira frase. Quando eu digo quando anoiteceu, eu não tenho um complemento da primeira oração, mas eu tenho uma oração subordinada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente diz que a oração subordinada é aquela que completa o sentido da primeira. Até eventualmente isso pode acontecer em um determinado tipo de oração subordinada, mas nem sempre. Ninguém vai dizer que o quando anoiteceu completa o sentido da oração anterior. Mas é uma oração subordinada. Por quê? Vamos ver se vocês entendem. Eu fui ao colégio. Aí alguém poderia perguntar, quando? Em que momento? Quando eu digo quando anoiteceu, vocês não acham que eu estou indicando o momento em que eu fui ao colégio? Ora, nós já aprendemos que quando uma expressão indica o tempo, trata-se de um adjunto adverbial de tempo. Então a oração quando anoiteceu atua como adjunto adverbial da outra oração. Se uma oração é um adjunto adverbial, é um objeto direto, é um sujeito, é um termo qualquer sintático da primeira oração, eu vou dizer que se trata de uma oração subordinada. Isto é oração subordinada. É aquela que representa uma função sintática da outra oração. Perfeito? A oração principal é aquela que aparece usada junto da oração subordinada, é aquela que está pedindo uma oração subordinada, ou está acompanhada de uma oração subordinada. Fui ao colégio, na mesma frase. Eu estou repetindo a frase de propósito. Fui ao colégio quando anoiteceu. Se mandarem vocês na prova classificar fui ao colégio, tem gente que olha esse quando aqui e se confunde. Não vai me dizer que essa oração é subordinada. A subordinada é aquela que tem a conjunção. Aquela palavra que introduz a oração subordinada. Essa primeira eu vou classificar como principal. A outra, sim, que tem a conjunção, é que é a subordinada adverbial temporal. Tá bom? Bom, colocado isso, nós vamos passar para a classificação realmente das orações coordenadas e das orações subordinadas. Então já vimos que oração coordenada é um tipo de oração que não representa nenhum termo sintático da outra oração. Costuma-se dizer que são orações independentes. Cuidado, tá? Oração independente aí, vamos entender, independente sintaticamente. Não é pelo sentido, tá? Porque essa aqui pelo sentido seria independente. Essas duas seriam independentes. A dependência aqui é sintática. Isso é uma adjunta adverbial da outra. Há uma dependência sintática, tá bom? As orações coordenadas, vamos antes de mais nada distinguir dois tipos.
as assindéticas e as sindéticas. Eu vou chamar de oração coordenada assindética aquela coordenada que não tem a conjunção. Isso é simples, Abessa. Muito simples. Falei pouco, mas fiquei cansado. Está aqui a conjunção mais, que inicia uma oração coordenada. Falei pouco também é coordenada. Eu vou dizer que é coordenada assindética. Ou coordenada inicial, que é aquela que começou o período, tá bom? E nós vamos ter então nesse confronto ali as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que nós vamos classificar no próximo quadro. Vai começar a falar da classificação das coordenadas sindéticas. A primeira só se diz a sindética. Penso, logo existo. Uma frase conhecida, né? Penso, logo existe. Um filósofo conhecido, famoso, disse isso. Penso, logo existe. Quer dizer, ele tirou uma conclusão e concluiu o que existia quando ele observou o que pensava. A gente vai ver que isso aqui é uma conjunção, escrevi aqui embaixo, conjunção conclusiva, tirou uma conclusão, mas não é um termo da outra. Não é objeto direto da outra, não é nada da outra. Em termos de análise sintática, não é nada. Penso, logo existe. A segunda oração, coordenada, essa também é coordenada. A segunda coordenada começa pela conjunção, então vou chamá-la de coordenada sindética. Simplesmente isso. O mais importante, claro, vai vir agora, daqui a pouquinho, no outro quadro, quando eu vou falar para vocês, então, sobre a classificação das orações coordenadas sindéticas. Passaremos agora para a classificação das orações coordenadas sindéticas. As coordenadas sindéticas aditivas, aquelas iniciadas pelas conjunções e, nem, tem essa expressão aqui também, não só, mas também, o não só no início, mas também lá na segunda parte,